Muita gente me pergunta como que eu faço para chegar nos clientes grandes. E bom, tem um processo para fazer isso, e melhor, tem uma estratégia que eu utilizo para fazer isso. Não é simplesmente indicações ou eu ficar implorando ali pro cliente para mim fazer um trabalho para ele. Não, a gente tem um projeto, a gente tem uma estratégia, a gente tem um plano para chegar nessas pessoas. Não é simplesmente sentar e rezar para as coisas acontecerem. Vamos lá que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Na verdade, ao invés de eu te explicar, eu vou te mostrar um exemplo real. Recentemente eu postei que eu fiz uma das páginas para o Guilherme Bartilani, que é uma das páginas de captura do evento dele. Bom, para chegar nesse cliente foi até que bem simples. Vocês vão ver a estratégia que eu usei, que se eu não me engano vai estar aparecendo aí agora. O editor vai colocar alguns prints de uma abordagem que eu fiz no Instagram. E eu vou começar pela história de como eu cheguei nessa pessoa, nesse elo frágil, como as pessoas gostam de chamar. O que acontece? Sempre quando a gente vai chegar em um cliente grande, a gente nunca consegue chegar diretamente nele. Por quê? Porque esse cliente grande, o acesso dele é muito difícil. Ele recebe muito direct, ele recebe muita proposta, ele recebe muito tudo. Então ele não consegue dar atenção para as pessoas. Mal dá atenção para os fãs dele. Imagina uma pessoa que quer trabalhar com ele. Fica meio difícil. E, pô, isso não é errado, porque se coloca na condição dele, se coloca, sabe? Se coloca na vida dele. Você vai ver que faz sentido. A pessoa não consegue dar atenção para todo mundo. Mas é aí que entra a estratégia. A gente pega um elo frágil. Como é que funciona esse elo frágil? Estava eu, certo dia, em uma live do Guilherme Bartilani. Apareceu a notificação, não costumo acompanhar muito ele, só algumas coisas. Daí apareceu a notificação para mim da live dele. Primeira coisa que eu fiz, pô, vou clicar aqui e vou ver o que ele está fazendo. Bem provável que ele deve estar fazendo uma live de lançamento, né? Que ele estava lançando um novo produto dele, blá 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 blá. O que aconteceu? Eu entrei nessa live, e na hora, justamente no momento que eu tava entrando nessa live, ele falou sobre um dos estrategistas dele. Ele falou alguma coisa sobre, nossa, ele tava fazendo um trabalho muito bom com a venda dos cursos. Eu não lembro exatamente o que era, mas ele citou um dos estrategistas. E na hora que ele citou, o estrategista ele comentou, pô, ele agradeceu o Guilherme, blá 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 blá. Aí na hora, puxa, o estrategista tá aqui na live, é bem provável que ele deve estar online, né, para receber um direct. Eu mandei do meu perfil pessoal para vocês que falam sobre essa desculpa aí de eu não tenho portfólio, eu não tenho um perfil super posicionado com cases grandes para me chamar essas pessoas. Bom, precisar você precisa, porque obviamente deixa tudo mais fácil quando a gente tem um perfil muito bem posicionado, quando a gente já produz conteúdo para mostrar para essas pessoas, então acaba que tudo fica um pouco mais fácil quando a gente tem isso. Mas não é regra. Então eu mostrei para vocês, ó, no meu perfil pessoal vai aparecer os prints aí na tela. Eu chamei essa pessoa, eu chamei esse estrategista, eu vou até pegar o print aqui, ó. E eu falei com ele que acompanhava o Guilherme Bastilani há muito tempo. E falei com eles se eles aceitariam a página de graça. Então eu basicamente me transformei em uma pessoa iniciante. Como que eu faria para chegar em uma pessoa grande sendo iniciante? Obviamente a gente tem que demonstrar valor. E a gente só consegue demonstrar valor para esse tipo de pessoa quando a gente faz um trampo de graça. Por quê? Como eu disse, a gente não está posicionado ainda no digital do jeito que atrairia esse cliente. No caso, eu até atrairia ele, mas uma pessoa que está iniciando, não tem cases grandes, não tem nomes grandes no portfólio, fica difícil. Então é bem mais fácil você começar a oferecer esses trabalhos de graça, nem que você faça só uma página para ele, para você pegar o nome dele e começar a estampar no seu Instagram. Que, pô, eu fiz uma página ali para o Guilherme Bartilani, ele tem tantos mil seguidores, e obviamente isso vai trazer mais autoridade para você. Então eu fiz a prospecção muito simples. Como eu disse, eu não gosto de usar abordagem assim, texto pronto, eu só vou lá e escrevo qualquer coisa. Por qualquer coisa assim, né? Tem estratégia por trás, mas eu não fico muito bitolado a texto. Eu escrevo o que vem na minha mente, se der certo, deu, se não deu, eu passo para outro. Não tem problema nenhum, existem trilhões de experts no mundo e ele não é tão especial ao ponto de ficar alugando um triplex na minha cabeça e eu ficar pensando nisso. Então eu vou lá, mando uma mensagem para ele. Ele me respondeu na hora, como eu disse, ele estava na live, então ele estava online. Ele me passou o WhatsApp dele e a gente começou a conversar. A gente fechou essa página, eu fiz ela de graça. Mas uma coisa também que vocês têm que se ligar.
Quando a gente faz um trampo de graça, não quer dizer que todos os trabalhos vão ser de graça. Por exemplo, eu fiz esse trabalho de graça para ele, consegui o nome do Guilherme Bastilani, ele já tá no meu portfólio. Daí, esse cara, ele me indicou para um outro cara. Eu consegui cobrar desse cara e também cobrar desse cara que eu fiz de graça. Então, ó, eu consegui um trabalho de graça. Esse trabalho de graça, ele me deu o nome do Guilherme Bastilani, que me traz autoridade, obviamente, que ele é bem grande. Mas, mais do que isso, eu ganhei uma indicação de um cliente, e obviamente esse cliente eu cobrei. E também esse mesmo cliente que eu fiz uma coisa de graça, como eu disse, é só a primeira vez que você vai fazer de graça, porque ele está conhecendo o seu trabalho. Daí na próxima eu cobrei dele e a gente fez mais páginas, como a página de vendas e etc. Mas o que eu quero mostrar para vocês? Muitas vezes vocês Muitas vezes vocês querem usar estratégias demais, sendo que na verdade é bem simples para a gente fazer essas coisas. A gente só precisa de encontrar o timing certo. Poucas pessoas falam disso, mas é um assunto muito importante. O timing, ele faz toda a diferença. Por exemplo, eu tive que chamar esse expert justamente no momento que ele estava online, justamente no momento que ele estava engajado no projeto do Bastilani, justamente no momento que ele estava se sentindo bem, porque o Bastilani ele elogiou ele na live e tudo mais. Então eu peguei esse time e usei ao meu favor. Mandei uma mensagem, ele me respondeu e nisso eu dei prosseguimento no WhatsApp. Mas esse time, ele é muito importante, porque se você fizer fora do time, não vai dar certo. Se por acaso dê certo, não vai ser conforme aquilo que você queria, porque você não pegou o expert no time certo. E também uma coisa muito importante, não gaste o seu tempo fazendo coisas de graça, sendo que não vai te levar a lugar nenhum. Por exemplo, eu fiz essa página de graça pro Bastilani, mas eu já sabia até onde que eu ia. Eu ia fazer essa página de graça e eu ia receber algo em troca. Porque sempre quando a gente faz um trabalho muito bom, esse cliente ele vai indicar a gente. Ainda mais que foi de graça. A gente ativa um gatilho que se chama reciprocidade naquele cliente. Então ele me indicou e depois a gente fechou mais uma página, só que essa página foi paga. Então eu não fiz algo de graça só por fazer ou só para ganhar portfólio. É claro que é válido se você está começando agora, você não tem nada de portfólio, é super válido você fazer de graça. Mas chega a um certo nível que não faz tanto sentido. Porque acaba que você vai gastar tempo fazendo uma coisa de graça, sendo que você podia ter pegado aquilo dali e ter feito algo pago, que você ia ganhar dinheiro. Então, comecem a selecionar as coisas que vocês vão fazer. Comecem a colocar intencionalidade, a fazer as coisas com um objetivo final. Vou fazer isso daqui, mas eu sei que eu vou ganhar isso, isso e isso. Porque senão você não vai ter ROI, você vai gastar dinheiro à toa, você vai conseguir um portfólio que é fictício, então você não pode falar que, poxa, o Guilherme Bastilani, ele me contratou. E você vai perder seu tempo. O tempo que você poderia estar prospectando uma pessoa que é pequena, mas vai te pagar. O tempo que você poderia estar arrumando seu perfil, se posicionando, você está fazendo coisa de graça que não vai te levar a lugar nenhum. Eu sei que vai te dar um portfólio ou outro, mas como eu disse, você vai usar esse nome como? Sendo que a pessoa nem fechou contigo. Você só vai usar ali como algo fictício. Então vamos lá, 3 pontos. Encontre o elo frágil. Depois, encontre o timing certo. E depois, faça algo de graça para conquistar ele. E não tem problema, como eu disse, se você faz algo de graça com intenção por trás, pô, vou fazer isso aqui de graça, mas eu quero levar esse networking para. Quero entrar em um grupo de negócio dele, eu quero entrar em um grupo mastermind muitas vezes, eu quero trocar um trampo em troca de indicação, eu quero fazer um trampo de graça para ele confiar no meu trabalho e depois ele fechar mais coisas comigo. Então, os 3 pontos: elo frágil, timing e saber fazer as coisas de graça no timing certo. Porque é isso que vai importar, é isso que vai te fazer levar para frente. E é claro que se você tem um cliente grande, grandes andam com grandes. Se você tem um cliente grande, esse cliente grande vai te indicar para outro cliente grande. É muito difícil um cliente grande te indicar para um cliente pequeno, porque normalmente esse cliente pequeno ele não está no ciclo ali dos grandes.